Agradecemos todas as dádivas do dia, agradecemos por esse dia maravilhoso. Temos tanto a agradecer e tão pouco a pedir. O Senhor é maravilhoso. Que nós possamos enxergar mais o seu amor, o seu carinho e o seu cuidado para com todos nós, seus filhos, que somos nós que nos afastamos do Senhor, não o Senhor que se afasta de nós. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. O imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redargueu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu: indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores, e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Bem direto, né? Esse texto. Quem quer começar comentando? Posso falar alguma coisa aqui que me veio na cabeça, né? Porque aí está toda a lei, né? Como ele termina falando ali. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei.
Então, como que você vai amar ao próximo fugindo dele, né? Indo se isolar no meio do mato, numa montanha, numa caverna, ou mesmo dentro de casa, sem sair para a rua, sem você interagir com o irmão. Como que você vai descobrir em você o que você precisa melhorar se você não interage com o irmão? Porque somos espelhos uns dos outros, né? A gente vê no outro aquilo que a gente já conhece. Se a gente vê o outro com um pouco de egoísmo, com um pouco de orgulho, com um pouco de vaidade a mais do que é porque a gente conhece isso. Então, se a gente conhece, é porque a gente tem dentro da gente também um pouco para poder trabalhar, né? Não julgar, né? Aprender a se conhecer. E aí também tem uma outra expressão que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então, assim, e sem obras internas, né? Eu entendo assim, sem obras aqui dentro. Como que você vai se edificar sem agir com o teu irmão? Porque Deus está aqui dentro, mas Deus está dentro de todos nós, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo é amar a Deus que está dentro de você e amar o Deus que está no outro também, né? Que está dentro de todos nós, né? E óbvio que só ficar retirado em oração, rezando, você provoca uma vibração boa. Mas oração, a própria palavra é, né? Orar, ação, né? Orar com ação. Então, é uma junção, né? Então você tem que. É na ação que você faz a sua melhor prece, né? É se entregando ao próximo que você faz a sua melhor prece. Mas cada frase desse livro dá muito o que refletir, dá muito o que pensar. Se for pegar uma aqui aleatória aos meus olhos, assim, né? Onde endereçando ajudas interessou. O que acontece com o talento sepultado? Quer dizer, até o que você tem dentro de você, você não compartilha com o outro? Então, todas as frases aqui, todas as expressões, todas as que foram faladas, dá muito o que se falar, né? Difunde, você não divide. Quando você divide, você multiplica, né? É uma coisa até matemática. Para multiplicar, né? Você divide e multiplica. É muito lindo esse texto todo, hein, gente? E é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi a frase que me veio. Este texto acho que nos convida muito a refletir naquilo que nós temos para dar aos outros, naquilo que nós sabemos, quais foram as capacidades, quais foram os dons que Deus nos pôs nas mãos ou em nossa vida, para que possamos contribuir com todos aqueles que nos rodeiam. Por pouco que nós temos a oferecer, há sempre algo de grandioso que que podemos ajudar o próximo. Então, acho que é como a parábola dos talentos. Se a gente os tem, não os guardar. Ele foi-nos dado para partilhar, seja a nossa capacidade como nos nossos trabalhos, seja na capacidade nos nossos lares. E então, porque se a gente tem e está parado, vimos no texto, não anda, não morre. Então a gente veio para crescer, a gente veio para se epanouir, a gente veio para sermos, mostrarmos que aprendemos e que somos capazes de ser capazes cada dia um pouco melhor. E como é que nós vamos mostrar se a gente se fechar num convento a rezar, se a gente não mostrar à frente das nossas tarefas diárias que temos as nossas dificuldades e dizer que ok, enfrento este problema, hoje sou capaz de ultrapassar, e o que é que eu posso dar de melhor ao meu irmão, ou o que é que eu posso melhor dar-me a mim mesma, porque é o progresso para o Pai, é se respeitando e partilhando o que nós temos, e todos nós temos boas capacidades. Às vezes pode ser uma palavra, outra vez pode ser só uma escuta, e há tantos que no texto
se bem diz, tantos que necessitam, há tantos que oram, há grandes oradores, mas há tanta gente a sofrer. Então eu acho que esse texto foi que me tocou muito, nos convida muito a ver quais são os nossos talentos e como nós os podemos pôr em prática, porque podemos ser grandes doutores, mas se a gente não praticar toda a nossa sabedoria, o que vale os nossos diplomas? Para mim é isso. Obrigada. Para mim esse texto é um dos mais completos e mais perfeitos de todos, porque ele diz tudo, ele diz respeito a nós e como vamos amar o próximo se a gente não se amar. É bem como a Elizabeth e a Patrícia colocaram. Parte de nós e volta para nós. E Deus é tudo. Ele é o todo. Sem Ele nós não somos nada. E existem muitas pessoas que realmente, muitas vezes, precisam apenas de uma palavra, de um colo, um sorriso que seja, para mostrar que Deus está ali. Por isso eu sou apaixonada por esse texto. Ele se completa por si só. Eu não tenho palavras para descrever de tão lindo que eu acho ele. Para mim ele é tudo. Verdade. Acho que a Vânia introduziu aqui um pouco também o que eu estava pensando, né? Que às vezes a gente deixa de perceber Deus nas coisas que estão à nossa volta, né? E Deus, ele age por meio das coisas que estão à nossa volta. Então, muitas vezes Deus está no abraço de um amigo, está numa palavra de conforto, está num auxílio, ou está mesmo naquele irmão que está precisando de ajuda e que nos oferece a oportunidade de ajudar, né? Então, é como o título do capítulo fala, é o imperativo da ação, é necessária a ação, né? E Deus, quando criou, ou os espíritos, né, mais avançados, quando criaram a Terra para que nós, espíritos ainda criança, pudéssemos evoluir, né, eles colocaram mensagens quase que subliminares e que muitas vezes nós falhamos em observá-las. A natureza, por exemplo, né, todos os exemplos que Jesus deu aos seus apóstolos, eles são, de certa forma, da natureza, né? Fala da água parada, que pode transmitir doenças, né? Fala do terreno bom, que se não semeado de forma correta, acaba gerando ervas daninhas e impede com que as coisas boas cresçam, né? Fala também do fermento, da ação biológica do fermento, dentro na farinha, no pão, que gera o alimento, né? Então, é sempre por meio da transformação que Deus, ele se manifesta. Então, muita gente acredita que espiritualizar-se é apenas contemplar Deus, quando, na verdade, o Espiritismo mostra que espiritualizar-se é co-criar junto com Deus, é usar o nosso livre-arbítrio para praticar o bem, para praticar o amor, para que a Terra se transforme em um lugar melhor e principalmente para que nós nos transformemos em espíritos melhores, né? Espíritos mais evoluídos, com uma consciência mais ampliada. Voltando ao exemplo de quando nós somos crianças, quando a gente pega, por exemplo, e dá uma peça de Lego para uma criança pequena, para o filho, para o neto, para um sobrinho, né? Ele não tem uma consciência ainda expandida o suficiente, ou conhecimento ainda, de saber que, na verdade, aquela peça de Lego é algo que está treinando, né? Está desenvolvendo o cérebro dele, está desenvolvendo a capacidade motora, está desenvolvendo a matemática, está desenvolvendo uma série de habilidades e conhecimentos que serão importantes para ele no futuro. Mas o que ele entende naquele momento é que é uma peça de brinquedo que ele pode encaixar uma na outra ali e criar alguma coisa, né? Deus nos dá a natureza
em todos os momentos, né, Deus nos dá o exemplo por meio da natureza de que tudo cresce, de que tudo se transforma, de que tudo frutifica, mas que para isso é necessária a ação, né? É necessária a ação para cultivar o terreno, é necessário o movimento do mar para que a água seja oxigenada, é necessário a atividade do espírito para que o espírito ele se desenvolva. Porque se fosse simplesmente uma contemplação, sentar, ficar meditando e de repente, nós vamos evoluir por meio da meditação, ninguém fazia nada, né? Mas não é assim que funciona a Terra ainda, justamente porque nós estamos numa fase de crianças, né? De aprendermos. E só para completar aqui minhas reflexões também, para passar novamente a palavra para vocês, é que quando a maioria das pessoas chega na espiritualidade, muitas vezes elas já estão muito machucadas, muito feridas, né? A maioria de nós, incluindo nós aqui do vídeo, né? Chegamos muitas vezes por meio da dor, né? Nós vamos buscar algo que nos console, vamos buscar o entendimento, vamos buscar conhecimento para que nós possamos lidar com os nossos conflitos internos e muitas vezes externos. E quando nós encontramos, né, na espiritualidade palavras acolhedoras, quando nós encontramos energias um pouco mais sublimes, como a Patrícia falou, né, que meditar de fato eleva a nossa vibração, nos permite nos aproximarmos da espiritualidade maior, dos nossos mentores, isso traz um bem-estar, isso traz uma calma. Então as pessoas acreditam que como foram para a espiritualidade e encontraram essa calma por meio da contemplação inicial, é isso e acabou. E é justamente o que Jesus nos convida, falando assim, olha, o evangelho, né, o exemplo, a lei universal, ela permite com que você se reequilibre e se evolua também, né, se transforme. Mas para isso é necessário a ação. Então a espiritualidade, ela dá as condições, ela abre os caminhos para que nós possamos realizar a nossa transformação íntima. E aí vem o segundo estágio, né? Aquela pessoa que já era chata conosco continua chata ou mais chata ainda. Aquela pessoa que pegava no nosso pé começa a pegar mais no nosso pé ainda, né? Ou seja, é o universo, a espiritualidade nos dando a oportunidade do quê? De nos transformarmos, de cultivarmos essa semente interior, né, de crescimento e cultivarmos no outro também, por meio do exemplo, a tolerância, a paciência, a resignação e por aí vai. Então, concordo que é um capítulo muito bonito, assim, que traz muitas reflexões importantes para a gente, né? Hoje de manhã, na hora da meditação, eu tenho um banco rústico ali fora, e eu sentei ali, mas o objetivo nem era meditar, mas começou a bater um vento assim muito carinhoso, tem banana madura nos pés da vizinha nos fundos. Gente, a quantidade de passarinhos que estavam ali se alimentando, cantando, eu fechei os olhos, sentindo aquela brisa, agradecendo a Deus por poder presenciar isso. E quando eu me dei conta, tinham lágrimas caindo dos meus 2 olhos para baixo. A plenitude que foi aquilo de poder participar daquele momento, Deus presente na minha frente. Foi assim que eu imaginei. Que era um vento gostoso, não tinha outro barulho. Só os passarinhos cantando e o barulhinho deles nas frutinhas maduras. Foi assim, meu dia eu acho que foi muito especial justamente por isso, porque vi Deus de manhã cedo. É muito bom. Legal. Patrícia, Elizabeth, mais algum comentário? Não? Então tá bom. Bom, obrigado a vocês então, obrigado, Vânia.
Elizabeth, Patrícia, pelos comentários, pelas reflexões. Obrigado a vocês também que assistiram aqui ao nosso vídeo. Esperamos que tenha trazido boas reflexões também, boas energias para vocês. Deixem o like se gostaram, coloquem também aí nos comentários as suas reflexões, o que vocês acharam, né? A gente gosta bastante de ler e pode ajudar outras pessoas que virão a ver esse vídeo no futuro também. Sintam-se à vontade para encaminhar para aquelas pessoas que possam se interessar também por esse assunto, e nos vemos no próximo vídeo. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.